Então, dava a palavra à Sra. Deputada Eunice Pereira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, os meus cumprimentos. Bom, nos pouquíssimo tempo que tenho, queria de qualquer das maneiras voltar à questão da descentralização. Até porque ouvi atentamente a Sra. Deputada do PSD e eu gostaria aqui de dizer o seguinte. De facto, é verdade que se falou durante muitos anos e durante muito tempo de descentralização, mas ela jamais, nunca foi assumida nos termos em que é assumida agora e que é, e aqui faço uma retificação, o termo pedra angular, aliás, recorrentemente utilizado pelo Sr. Primeiro-Ministro, não foi aplicado à lei eleitoral autárquica, mas sim à reforma do Estado. Portanto, a pedra de descentralização é a pedra angular da reforma do Estado. Quando se coloca as questões nestes termos, está-se... Sr. Deputado, muito obrigada. Quando se coloca as questões nestes termos, dá-se claramente um sinal para o exterior da dimensão e da importância da dimensão que se quer dar à questão da descentralização. Obviamente que nesta equação não está, como se quis fazer crer, só envolvidos as CCDRs e áreas metropolitanas. Também foi referido pelo Sr. Ministro que nesta equação todas as entidades de base territorial são convocadas para que nós possamos encontrar aqui um espaço de harmonia. Aliás, no dia 14 de novembro o Governo pronuncia-se sobre o plano de descentralização. E aqui a minha questão, que penso que apesar de tudo falta ainda fazer esta referência, já foi falado aqui o timing, a necessidade de completar todo este processo do plano de descentralização para que possa entrar em vigor no próximo ciclo autárquico. No entanto, valeria a pena, provavelmente aqui nesta fase inicial, ouvir o Sr. Ministro relativamente à harmonia, à complementariedade e mesmo à escala das competências que se pretendem vir a descentralizar, tanto mais que nessa decisão do Conselho de Ministros, isso consta do comunicado que é público, há um envolvimento para efeitos de descentralização de quase todo o Governo, se não mesmo de todo o Governo. E, portanto, está aqui, digamos que, a grande aposta, o grande elan para a tal pedra angular da reforma do Estado. Isto não é um pequeno pormenor, isto não é um protocolo ad hoc, isto é mesmo a reforma do Estado feita por via do grande pilar que é a descentralização. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dá a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço e saúdo pelas questões colocadas as senhoras deputadas da Luz Rosinha e Eurídice Pereira, que igualmente tenho o privilégio de, há muitos anos, conhecer e reconhecer pelo vosso papel de dedicação à democracia local, quer em Vila Franca de Xira, quer na área metropolitana de Lisboa, quer no Distrito de Setúbal, em funções públicas e na própria Comissão de Coordenação Regional, em funções públicas anteriores e que particularmente as qualificam para este debate que, envolvendo todos os grupos parlamentares, aqui pretendemos ter. E a matriz essencial é exatamente esta. A relação com os territórios, a aposta na coesão territorial, a aposta numa mudança sustentada das características do nosso Estado, percebendo que, de acordo com a Constituição, a autonomia local é um elemento fundamental de estruturação, de caracterização do que é a República Portuguesa. E que o princípio da subsidiariedade deve ser uma matriz na determinação de quais são as competências que a cada nível de Estado, se me permitem assim usar, devem ser alocadas. É nessa ótica e olhando à distância que nós temos de suprir algo que é uma disfuncionalidade da organização do nosso Estado. Ao fim de 40 anos de democracia, nós continuamos a ter um nível de competências e um nível de participação dos setores subnacionais, usando a terminologia internacional que permite esta comparação, na despesa pública e na receita pública também, naturalmente, muito abaixo daquilo que é a média europeia.
Os países da União Europeia, para não dar aqui exemplos exóticos, às vezes nestes debates vai-se buscar um exemplo fantástico da América Latina ou da Nova Zelândia, enfim, deixem-nos disso. Isso pode ser interessante num plano académico, mas releva pouco aqui. Na União Europeia há modelos constitucionais, modelos de organização territorial muito diferenciados, como sabemos. Mas aquilo que marca aquilo que são democracias aprofundadas, democracias antigas, é uma significativa alocação da decisão ao nível regional ou local numa ótica de proximidade. Que se traduz que a média de despesa pública realizada a nível local é, no âmbito da União Europeia, de 32%. Em Portugal andamos muito abaixo disso. Os últimos indicadores entre 16% e 17%. Na média, é disso que estamos a falar. Nem vale aqui invocar Estados com estruturas federais ou fortemente regionalizados, em que a despesa subnacional chega a atingir 50% da despesa pública e também a parcela correspondente da receita pública. E é neste movimento que nós temos de trabalhar, olhando para o futuro e olhando numa estratégia de médio e de longo prazo. E é para isso que eu convido todas as forças políticas, convido esta Comissão, que na Assembleia da República é responsável por estes temas, para trabalharem com o Governo, para trabalharem com as associações representativas de municípios e de freguesias neste tema. E por isso nós estamos a constituir já, relativamente à transferência para os municípios, que esse é o aspecto central, porque os municípios são o lado mais consolidado da nossa estrutura local. Nós estamos a constituir já equipas bilaterais com os vários ministérios. É isso que resulta do Conselho de Ministros de 14 de janeiro, que foi inteiramente dedicado às questões de descentralização e de coesão territorial, com outro tema também que tem a ver com a estratégia de valorização do interior, que não é estritamente descentralização, mas é uma matéria importantíssima de coesão territorial. Aquilo que nós estamos a falar é que esta não é um programa do Ministro Adjunto. Este é um programa de todo o Governo. E por isso o Sr. Ministro da Educação, ontem quando esteve aqui no Parlamento, falou de descentralização na área da educação. O Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade provavelmente fará o mesmo. O Sr. Primeiro-Ministro, que, como ele próprio diz, para além da sua conhecida experiência de exercício de funções públicas de elevadíssima responsabilidade, beneficiou da circunstância de ter presidido durante 7 anos ao maior município do país, e ele próprio diz que isso mudou a sua forma de relação com aquilo que é a visão da relação com os territórios, tem esta matéria como uma prioridade. E é isso que, Ministério a Ministério, nós estamos já a trabalhar numa preparação atempada daquilo que queremos fazer em 2 anos, no que é normativo, para ter os 2 anos a seguir, para acompanhar de perto a sua execução, mas que se prolongará muito para além disso. Porque se o objetivo é atingir a média europeia, isso é algo que nós estabelecemos no objetivo de uma década e não da legislatura. Esta ótica de estabilidade também vale para a relação com as freguesias. Nós não vou aqui reabrir um debate daquilo que foi um processo de extinção de freguesias em que, na maior parte dos casos, tal foi feito a régua e esquadro. Não temos... Sabemos todos quais foram os casos em que os municípios, as freguesias, se pronunciaram. Há um número reduzido, mas há um número que não pode ser aqui ignorado, de autarquias no país que propuseram a sua forma de organização territorial. Aquilo que nós vamos a fazer aqui com a participação ativa da ANAFRE é, antes de mais, um processo de avaliação. Avaliação que não afasta nada do que foi do comentário feito ao processo anterior. Mas a história aqui, a história que queremos fazer, não é reescrever a história do passado. Não, o que nós queremos é construir o futuro. E, portanto, devemos aqui avaliar o que existe, avaliar como está a funcionar, claramente ter critérios objetivos
critérios que não sejam de regra e quadro de correção de erros, de alterações futuras, poderão passar quer pela criação, quer pela agregação de autarquias locais. Não devem existir aqui tabus, sabendo que esta matéria é, aliás, matéria de reserva absoluta de competência da Assembleia da República e será sempre aqui que estas questões terão de ser discutidas. Muito bem.